Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e estou aqui fazendo uma nova área dentro do meu canal do YouTube, especialmente para você que se prepara aí para a Polícia Federal. É isso aí, é o meu Momento PF com a parte de informática. Sabemos que o nosso edital, ele acabou ficando bem pesado com o conteúdo de informática, não é mesmo? E assim como contabilidade e outras matérias, acabar trazendo novidades aí. O meu intuito aqui é dar um norte, é te ajudar um pouco acerca desses elementos. E eu vou começar agora, nesse vídeo, com o tema Linux. O Linux ele é um software livre, ele é gratuito e ele tem uma série de questões mais complexas, onde tradicionalmente o CESP acaba cobrando comandos. Eu quero trazer dois temas aqui de dentro do Linux, não com o intuito de dar aula, mas para mostrar para você como é que as coisas funcionam. Então eu vou falar dos diretórios e também vou falar dos comandos. Vamos lá? Olha só, primeira coisa que eu quero que você observe. As questões ela vêm nesse estilo. Julgue o item que se segue, ou relativos à organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Os documentos pessoais dos usuários, quando se requer segurança em seu acesso, devem ficar armazenados em locais específicos. No ambiente Windows, na pasta, ele já coloca a barra assim, ó, tá vendo? Windows System. Entendendo que o Windows usa letras de unidades, ó, C:/Windows. Percebeu como tem uma falha já ali? E aí eu continuo. No Linux, no diretório bin. Bin vem de binários, de diretórios de arquivos binários. Em ambos casos, a organização dos arquivos se dá por meio de acesso restrito da raiz até a folha. Já vou dizer para você que a questão está errada. Você observa quando o CESP começa a embolar o meio de campo. Para você ter essa percepção, claro, tem que estudar, tem que conhecer os diretórios. Vou dizer assim para você, raiz é aquele primeiro local que você acaba abrindo quando você tem uma unidade. Coloquei o pendrive, dei duplo clique nele e pumba, abriu. O que eu tenho lá? A minha raiz. Não entendi, vou te mostrar. Vou pegar aqui, ó, o pendrive, vou colocar no meu computador. Pronto, coloquei aqui. Vou pegar o Windows Explorer, que é o gerenciador de arquivos e pastas, e vou trazer aqui para você, ó. Já estou trazendo para você acompanhar. Quando eu coloquei o pendrive, ele atribuiu a letra D. Pô, Beck, isso aqui não é de Linux, se acalme. Aí eu chego aqui e dou um duplo clique, ó. Clique, clique. Eu abri a unidade D:2. Se eu clicar, ele fica D:/. É o raiz. Quando eu falo de Linux, eu represento assim, ó. Barra. É o raiz. Barra home é um diretório onde ficam os arquivos do usuário. Então, esse barra aqui, ó, é o raiz. É a primeira parte quando você entra ali na unidade de disco. Essa questão está errada. E quais principais elementos de diretórios eu tenho que saber? Tem vários. Mas eu tenho que saber do boot, onde ficam os arquivos de inicialização, por exemplo. Boot nos remete à inicialização. Olha o sentido da barra em diretórios Linux. Dev, que deriva de device, que é o mesmo que a parte de hardware, vamos entender assim, dispositivos. Home, essa é a mais importante opção. Home, o Windows e o Linux, eles são sistemas operacionais multiusuários, ou multiusuário, como queira. E o que acontece? Eu posso ter mais de um usuário configurado no mesmo computador. E cada usuário tem sua pasta pessoal. Enquanto lá no Windows ele fica na pasta usuários, ou users, dentro do Linux ele fica na pasta home. Tem que saber que a pasta home é a pasta onde ficam os arquivos dos usuários. Lib deriva de library, de bibliotecas. Root tem a ver com os arquivos do superusuário. O superusuário no Linux não é chamado de administrador, nós chamamos de root. Você viu que eu trouxe alguns elementos para você aí? Muitas pessoas dizem assim, Beck, qual o teu objetivo? Fazer eu aprender a mexer no Linux? Nunca. Fazer você conseguir ver uma questão do CESP na tua prova da Polícia Federal e acertar. É isso que eu preciso. Tá, mas como é que eu pratico isso? Vou te dar duas dicas aqui de como buscar conteúdo gratuito para conseguir estudar o Linux. Vamos lá? Então, olha, primeira coisa, eu vou abrir aqui a internet e eu vou mostrar para você um site chamado guiafoca.org. Tá vendo ali, ó? Ele tem aqui apostilas. Essa primeira iniciante já é suficiente para você começar a brincar. Quando você clica na iniciante, você vai chegar na opção aqui, estão todas para você fazer o download. Pode pegar PDF aqui em zip e você vai observar
que essa apostila, ela acaba trazendo para você elementos de hardware, não serve. O que você vai procurar nessa apostila? Os diretórios e os comandos, que eu já vou te mostrar, tá? E, claro, para praticar, você pode fazer o seguinte, peguei a Wikipedia aqui para mostrar esse nome para você. O Cygwin, tá vendo ali, ó? Ó, tá vendo? O que ele acaba sendo? Um programa que, para quem não tem Linux, imita a parte de terminal, a parte de linha de comando. O que é isso? Olha só, dentro do Windows eu tenho o prompt de comando, olha ali, ó, prompt de comando, um ambiente não gráfico onde eu digito comandos. Dentro do Linux eu também tenho uma linha de comando, uma interface de linha de comando. Tradicionalmente o CESP chama de terminal, tá? Do Windows, prompt de comando, do Linux, terminal. Então você pode simular isso baixando esse programa. Ricardo, e como que funciona? Eu vou te mostrar. Ó. Deixa eu minimizar aqui e abrir para você acompanhar junto comigo. Vamos lá? Deixa eu sair da minha apresentação aqui. Fica mais fácil de você acompanhar. Então, olha só. Aqui está o programinha. Eu vou dar duplo clique nele. Ó. Clique, clique. Você vê que ele traz ali, ó, terminal. E você observa que eu estou aqui conectado e eu vou usar um comando para você observar. Vou usar o comando ls. Já falaremos sobre ele. Enter. Ele vai mostrar o que tem nesse local. Mas onde é que você está, Ricardo? Vou colocar assim, ó, pwd. Ele vai mostrar. Você está no Home User. Eu só coloquei isso para você ver que o usuário que eu tenho configurado se chama User. Ali vai estar o nome do teu usuário. E o meu usuário está dentro do diretório da pasta Home. Ah, então peraí, com esse cara eu consigo verificar ou treinar os comandos, ver os diretórios, mesmo sem ter o Linux instalado? Isso. Então, diretório, chance de cair, pequena dentro do CESP, para a Polícia Federal. Tem outros diretórios, como por exemplo, deixa eu pegar aqui minha caneta para você ver, ó. Outros diretórios como etc, que tem configurações do computador, do sistema, melhor. Eu tenho TMP de temp, de arquivos temporários e mais outros, tá? O importante, o que mais cai para o CESP é a parte de comandos. E aí vem a pergunta, tudo bem, Beck, mas como é que cai? Cai assim, ó, no Linux, a senha de um usuário pode ser alterada via terminal. Perceba que pode parecer pesado no primeiro momento, mas aqui para esse momento da PF, eu não vou trazer questões fáceis. Eu vou querer trazer detalhes de segurança, de programação Python, de bancos de dados. Eu só vou trazer assunto cabeludo para cá. Eu não vou trazer aquelas coisas fáceis, não. Para tentar dar um norte, para poder te ajudar. Combinado? Então veja lá. Via terminal, que é a linha de comando, por meio do comando PSWD, também é um comando que vale, existe, mas o usuário, com exceção do root, que você já viu comigo que é o superusuário, terminal é uma palavra que você já conhece, que o equivalente no Windows é o prompt de comando. Você já conhece, root, que é o superusuário, não consegue alterar a própria senha. Então veja, no Linux a senha de usuário pode ser alterada por meio do comando tal. Pode? Pode. Mas o usuário, com exceção do root, que é o administrador, não consegue. Sim, ele consegue. O próprio usuário consegue alterar a sua senha. Não consegue alterar a senha de outro, mas a sua senha ele consegue. Se o usuário tiver privilégios de root ou for o root, aí claro, ele troca a senha de todo mundo. PSWD é para trocar o password. Eu usei um comando há pouco chamado PWD. PWD, que você vai fazer uma analogia com Primary Work Directory, ou diretório primário de trabalho, ele vai dizer onde é que você está. É o PWD. Não vai confundir o PSWD com o PWD. Essa questão ela está errada. Ó, errada. Por quê? Ele disse que não consegue e o usuário consegue alterar a sua própria senha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui, ó, alguns trechos daquela apostila que nós temos ali, que eu deixei para você do Guia Foca, que está gratuito, um projeto bem legal deles. Não tem nada a ver comigo o Guia Foca, eu só estou dando uma referência para você. E o item que eu peguei da apostila ali é o 6.1, que é o ls, um comando que cai demais. Você está dentro de uma pasta, de um diretório, e você quer ver o que tem dentro. Para listar, list, você usa o ls. Tem vários parâmetros, eu não quero falar disso aqui,
tá? Eu quero só te mostrar. Então veja lá, eu vou fazer assim, ó, ls, e eu vou ver o que tem dentro do diretório. Tem o Oi, o PRF, o Ricardo, o teste, o TRT2. Ah, eu quero ingressar, eu quero entrar dentro de uma pasta. Para você acessar uma pasta, você pode usar o comando cd, que deriva de change directory. Mude o diretório. É para entrar dentro de uma pasta e para sair de dentro de uma pasta. Então vamos dar uma olhada lá. Olha aqui, ó. cd espaço Ricardo. Enter. Se eu der agora um pwd, ele vai mostrar. Você está no home, que é o diretório de usuários, no usuário e user, na pasta Ricardo. Ricardo, o que tem dentro dessa pasta? ls, enter. Não tem nada. Ah, dá para limpar isso tudo? Clear. Parece shampoo, né? Clear. Ó, limpou tudo. Percebeu? Então, cd é para isso. pwd, enter. Se eu quisesse sair da pasta Ricardo, cd espaço, ponto, ponto, enter. cd espaço, ponto, ponto, enter. Agora eu estou no diretório home. Olha só, ls. Home. Tem uma pastinha chamada user. Eu posso sair de dentro desse diretório home? Pode. cd, ponto, ponto, enter. Eu estou no raiz. Você viu como as coisas começam a se amarrar? Você já sabe o que é terminal, já sabe o que é root, já sabe o que é raiz. E aí a gente chega numa situação, deixa eu mostrar para você aqui, ó, pwd, ó. Tô no raiz. A gente chega numa situação que é assim. Aos poucos você vai percebendo esses itens e quando você faz as questões, você consegue magicamente acertar. Olha o próximo comando que eu trago para você. pwd. Já ouviu falar? Mostra o nome e o caminho do diretório atual. Ah. Vamos continuar mais. Que tal o comando mkdir? O mkdir traz aí do inglês make directory. Crie um diretório. Vamos testar criar um diretório? Bora lá. Vou pegar o nosso software, vou dar um clear, ó, clear. Agora fazer o quê? Mas Beck, para que isso? Não queira saber por que você tem que programar em Python. Não queira saber por que do Linux. Queira saber que você virará policial federal. É isso que tem que se pensar. Então tem que saber isso para a prova e acabou. Então vamos lá. Eu quero ver ls. Eu tenho aqui, ó, home, tá vendo? Olha o etc, olha o lib, olha o temp, olha o dev, olha o bin, olha os diretórios que eu te falei. Vou entrar no home, cd, home, enter. Vamos dar um ls? ls. Ó, pastinha ali, user. Vou agora, cd, user, enter. Tô dentro do diretório home no meu user. Vamos criar uma pasta? mkdir, espaço. Que tal o nome da pasta? Aprovado. Fechou? Enter. Se eu fizer agora ls, há lá uma pasta, um diretório chamado aprovado. cd aprovado. Enter. Estou dentro do home user no diretório aprovado. mkdir tem a finalidade do quê? De criar pasta. Claro que existe o comando rmdir de remove directory. Tem comando também para você acabar removendo, remove, arquivos, pastas ou diretórios. No Linux a gente usa mais o termo diretório. Então, o remove, ele apaga inclusive diretórios, como também arquivos. Comando importante. Você deve imaginar que tem comando para criar usuário, tem comando, por exemplo, para apagar usuário, comando para copiar, para mover, por tudo. É importante que você os conheça. Por quê? Porque eles podem aparecer. Eu estou trazendo uma amostra nesse vídeo para que você consiga entender o que são os diretórios, como é que eles são cobrados, e principalmente o que mais cai, que são os comandos. Que tal ver mais um? Olha lá, esse cara, eles adoram, o grep, eles adoram cobrar. E aí você faz assim, ó, tem a ver com procurar. Tem a ver com procurar. Imagine que você queira procurar alguma coisa dentro de tem um arquivo de texto, txt, e você quer procurar um nome lá dentro. Você põe grep, o nome e o arquivo que você quer. Ele vai buscar dentro do arquivo. Ah, então é diferente do ls. Diferente. O ls é list, ele vai listar o que tem no diretório. O grep, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar alguma coisa para você. Procura um texto para você. Olha o que ele diz aqui, ó. Presta atenção.
procura um texto dentro de um arquivo ou no dispositivo de entrada padrão. Esse comando cai toda hora no CESP. Toda hora. E para que a gente possa encerrar, só para você ter uma noção, eu trago esse comando, que junto com os outros caem bastante também. Quando dá uma meleca no Windows, você não chega a dar um Ctrl Alt Del para abrir o gerenciador de tarefas? É, uma outra tecla de atalho para o gerenciador de tarefas é Ctrl Shift ESC. Ctrl Shift ESC ou Ctrl Alt Del te leva, entre algumas hipóteses, no gerenciador de tarefas. Lá você vê os processos que estão carregados na memória. No Linux também tem comandos para você ver o teu hardware. Por exemplo, o comando free para ver a parte de memória e tem um comando chamado PS. O comando PS é para você ver os processos que estão em execução no computador. Aí tem outro comando chamado kill para você mandar um sinal para o processo. Enfim, você viu aqui uma série de comandos comigo. Você entendeu qual é a dinâmica? 15 minutinhos não é uma aula completa. É óbvio, eu vou deixar até aqui embaixo a descrição do meu curso completo para a Polícia Federal. Já tem lá o cronograma, já estou entregando todas as aulas. É óbvio que quando você desenvolve, eu não vou chegar aqui... Já me perguntaram muitas vezes, Beck, você vai dar aula completa de Python? Eu não quero que você aprenda a programar em Python. Eu quero que você entenda como é que o CESP cobra isso de forma objetiva e direta. A prova está aí. Linux, eu não vou pegar e ensinar você a instalar o Linux. Não vou fazer isso. Eu vou te ensinar a responder o que o CESP gosta de perguntar. É isso que a gente tem que fazer, tá? E é claro que aqui eu vou estar com uma certa periodicidade, trazendo detalhes para você dos mais difíceis. Com certeza, esse vídeo te ajuda. Ele traz um ambiente para você simular um terminal Linux. Já sabe, eu já posso falar assim com você. E ali estou com o usuário root, super usuário, já posso falar com você. E deixo também um material de apoio lá do Guia Foca, um material gratuito, super bacana. Fechou? Combinado? Então, bora trabalhar. Acredite, você pode. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Eu estou aqui à tua disposição. Um grande abraço, bons estudos e até mais.